Fala galera, tudo bem? Anderson Maíz da M Contabilidade. No vídeo de hoje vamos falar sobre recontratação de funcionários, seja recontratando como funcionário de fato novamente, ou ainda aqueles que fazem a recontratação de quem era funcionário como uma pessoa jurídica, uma terceirização. Isso é possível? Como que funciona? Os cuidados que você precisa ter, você vai ver comigo nesse vídeo. Bom pessoal, alguns cuidados que vocês precisam ter, tá? Esse vídeo aqui é importante porque essa dúvida é muito recorrente. Muitas pessoas têm essa dúvida, muitas pessoas fazem isso, às vezes até mesmo sem levantar certos pontos de atenção e acabam fazendo de forma errada e correndo risco por isso. Então, mandou um funcionário embora ou está querendo reduzir custo e transformar esse funcionário em um terceirizado, preste atenção nos cuidados que você precisa ter, tá? Eu marquei alguns pontos aqui, vou dar uma lidinha na minha tela para a gente trocando uma ideia. Primeira coisa que você precisa entender, recontratação como funcionário, você demitiu o camarada e você precisa da mão de obra dele, vocês fizeram um acordo e o melhor é que ele volte a trabalhar para você. Se foi uma demissão sem justa causa, essa recontratação ela não pode acontecer num período inferior a 90 dias, tá? Ou seja, só pode recontratar alguém que você demitiu sem justa causa depois de 90 dias. Por quê? O fisco entende, o Ministério do Trabalho, tá? O governo entende que se você recontratá-lo antes desse prazo, caracteriza ali uma fraude, principalmente com relação ao seguro-desemprego. Ainda existem pessoas que fazem acertos com o funcionário para liberação de fundo de garantia e seguro-desemprego, mas na verdade esses funcionários não estão de fato sendo demitidos. É apenas um acordo feito da empresa, dentro da empresa entre patrão e empregado, e isso é totalmente ilegal. Então tome cuidado com isso, não pode acontecer. Se você for pego, vai caber aí várias autuações, o empregado tem que devolver seguro-desemprego, a empresa vai responder por isso. Então é algo que de forma alguma deve ser cogitado para a empresa fazer, tá? E às vezes o empresário quer ajudar o empregado, só que ajuda de uma maneira que na verdade é ilegal. Você está lesando o governo, o empregado vai ter posse de um dinheiro do qual ele não teria direito. Então tome muito cuidado com esse tipo de situação. Tem muitos julgados trabalhistas aí, onde tanto empregados que fazem isso como empregadores têm aí sérias consequências. Então presta muita atenção nisso, tome muito cuidado com isso. Então voltando, se você demite um funcionário e decidiu recontratá-lo, se foi uma demissão sem justa causa, apenas depois de 90 dias, senão você pode ser caracterizado aí como alguém que está burlando o sistema e tirando proveito indevidamente de um seguro-desemprego, certo? Se a demissão ocorreu por qualquer outro motivo, o funcionário pediu demissão, foi um término de um contrato que tinha prazo determinado, aí não tem problema, isso pode acontecer tranquilamente. Agora, quando acontece de você demitir um funcionário e querer recontratá-lo, mas não mais como seu empregado, e sim como um terceiro, isso vem acontecendo muito, tá? Só pode acontecer depois de um período de 18 meses. Antes de 18 meses, você não pode contratar como terceirizado alguém que já foi funcionário teu, certo? Por quê? A reforma trabalhista permitiu ali, com a lei da terceirização, que todo tipo de serviço fosse terceirizado. Mas alguns empregadores viram isso como oportunidade de reduzir o custo, mas também de forma ilegal, fazendo demissões de seus funcionários e contratando eles como pessoa jurídica fosse. Tá? Então, se for num prazo inferior a 18 meses, isso não é legal, pessoal. Nós temos a portaria número 384 de 92, lá no artigo 2º do Ministério do Trabalho, que trata sobre esse assunto, tá? O assunto dos 90 dias. Já o processo de recontratação, às vezes fala, não, o cara já foi contratado e os documentos dele estão todos aí, pode registrar. Não é assim que funciona, é um novo processo, é um novo exame, uma nova documentação, pode ser que tenha alguma alteração na documentação dessa pessoa, tá? Então precisa ser feito um novo processo com novos documentos. A questão do período de experiência, se esse funcionário já trabalhou para você e você vai recontratá-lo, ele já passou pela experiência, então você não pode fazer um novo contrato de experiência, a não ser que seja para uma função distinta, certo? Agora, voltando aqui na questão da terceirização, tá? Só após, então, 18 meses em que um contrato de trabalho tiver sido já rescindido, antes disso é ilegal. Isso está previsto no artigo 5º da Lei 6.019 de 74, que houve ali uma alteração pela Lei 13.467 de 2017. Algumas vantagens
para você fazer uma contratação por terceirização? Tem menos burocracia na contratação, você não tem que se preocupar com os treinamentos, com a supervisão, com o engajamento da equipe, afinal são terceiros, não necessariamente as mesmas pessoas que estarão ali sempre prestando esse serviço. Algumas desvantagens é você achar a empresa que tenha de fato mão de obra especializada, né, que tenha um custo acessível, que consiga fazer, como que você vai fazer a gestão desses processos, uma vez que os funcionários não são seus, então precisa tomar muito cuidado, colocar na balança para decidir o que é melhor, ter empregados ou ter terceirizado. Agora, o risco maior de tudo isso são aquelas pessoas que colocam ali empregados maquiados de terceirizados, tá? Para querer reduzir, não pagar férias, não pagar 13º, não pagar INSS, não pagar fundo de garantia, não ter custo com vale transporte, vale refeição, plano de saúde, enfim, todas aquelas exigências contratam como terceiro fosse, mas na verdade é um empregado. E isso pode te dar problema. O que você acha que é barato hoje pode custar muito mais caro depois, porque numa reclamatória trabalhista fica muito fácil de alguém que é tratado como empregado e contratado como terceirizado provar que na verdade ele não era um terceiro, e sim um empregado. E isso vai fazer com que todas as custas caiam nas suas costas e tudo que você não pagou até aqui você vai ter que pagar e pode ter certeza que isso vai custar muito mais caro. Por quê? Você vai combinar um salário agora que seja compatível com os direitos que ele deixaria de receber, então você vai pagar um pouco mais. E se você tratá-lo como empregado e lá na frente tiver um problema na Justiça do Trabalho, com o Ministério do Trabalho, o cálculo de tudo que você vai ter que pagar à parte vai ser feito sobre esse montante aqui. Aí você vai ter que pagar em cima disso férias, 13º, INSS, FGTS, DSR, enfim. Então toma muito cuidado, não faça as coisas achando que vai ter um benefício nesse momento. Entenda da lei, tenha um suporte, uma assessoria de quem possa de fato te ajudar, te orientar, para você tomar decisões com as melhores informações e não meter aí os pés pelas mãos, tá? Então fica esse recado aí, essas orientações com relação à recontratação de funcionários, tanto como pessoa física como pessoa jurídica. Qualquer dúvida, qualquer informação que você tiver também sobre esse assunto, coloque aqui nos comentários, isso é muito importante para nós, o seu like também. E se não é inscrito aqui no canal ainda, já se inscreve para que você sempre tenha informações relevantes para quem quer ou para quem já é um empresário poder tomar as melhores decisões. Nos vemos nos próximos vídeos, muito sucesso e um grande abraço.